Olá! Hoje a gente vai falar sobre uma força bem poderosa e que muitas vezes é invisível, sabe? Uma força que atua ali nos bastidores da nossa mente, moldando como a gente se comporta e às vezes impedindo a gente de mudar, mesmo quando é o que a gente mais quer. Quem nunca se fez essa pergunta, né? Por que a gente acaba caindo sempre nos mesmos tipos de relacionamento ou nos mesmos problemas no trabalho? Parece que a gente está preso num ciclo, repetindo os mesmos erros. Pois é, a psicanálise tem uma pista bem interessante para a gente começar a desvendar esse mistério. E tudo geralmente começa com uma queixa assim. Essa frase, por exemplo, é de uma paciente, alguém que chega para análise frustrada, cansada, com o padrão que só traz dor na vida amorosa dela. Ela sabe que tem algo errado, mas olha que curioso, o foco dela está sempre no outro. E aí, durante as sessões, a história se repete. Ela descreve com todos os detalhes as falhas dos parceiros, o que eles não fizeram, as decepções, as ausências. A narrativa é sempre sobre o que os outros fizeram ou deixaram de fazer com ela. Só que acontece uma coisa muito interessante quando o analista tenta virar o jogo. Quando ele tenta explorar o papel dela nessas escolhas. De repente as respostas ficam vagas, ela muda de assunto, ou então volta a falar dos outros. Surge uma barreira. Sutil, mas muito, muito real. E essa barreira, essa dificuldade, tem nome. É aqui que entra um dos conceitos mais importantes da psicanálise. O que a gente está vendo ali não é só uma dificuldade de conversar, não. É um fenômeno bem mais complexo que a gente chama de resistência. Tá, mas o que é isso na prática? O ponto central é o seguinte: resistência não é teimosia. Não é uma escolha consciente de não vou colaborar. É uma força de defesa, quase um reflexo automático da nossa mente. Ela entra em ação para proteger a gente de pensamentos, de memórias, de sentimentos que o nosso sistema considera perigosos ou dolorosos demais para encarar de frente. E essa força de defesa é uma verdadeira mestra do disfarce. Ela não aparece de um jeito só, óbvio. Pelo contrário, ela pode se manifestar de maneiras muito diferentes e muitas vezes bem sutis durante o processo de uma análise. A resistência pode aparecer, por exemplo, como um silêncio que surge do nada, ou esquecer a sessão, chegar atrasado. Pode ser até o oposto, falar sem parar, mas de um jeito super racional, sem nenhuma emoção. Cada um desses comportamentos é como um sinal piscando, sabe? É uma pista de que a resistência está em ação. E isso traz a gente de volta para o caso da nossa paciente. O jeito que ela evita falar de si mesma, sempre mudando de assunto e dando aquelas respostas vagas, é uma manifestação clássica de resistência. Inconscientemente, ela está se defendendo de alguma coisa. Mas agora vem um pulo do gato, porque apesar da resistência parecer um obstáculo, algo que atrapalha o progresso, ela também tem um papel vital. Ela não está ali só para complicar as coisas, ela está ali principalmente para proteger. Essa dualidade é a chave de tudo. De um lado, sim, a resistência dificulta o trabalho, cria um impasse. Mas, por outro, ela funciona como um escudo, protegendo a pessoa de um sofrimento que, naquele momento, talvez fosse simplesmente insuportável de sentir. No caso da nossa paciente, o que será que esse escudo está protegendo? Bem, ele a protege de entrar em contato com sentimentos muito profundos e dolorosos de inadequação e de um medo gigantesco de não ser amada. É muito mais fácil focar na falha do outro do que encarar a possibilidade de que o problema também pode estar dentro da gente. Ok, então, se a resistência é um escudo, como é que o trabalho continua? A chave é mudar completamente a forma como a gente olha para ela. E é isso que a gente vai ver agora na parte final. Olha, essa talvez seja a ideia mais importante de todas. Em vez de lutar contra a resistência, de tentar derrubar essa barreira na marra, o trabalho psicanalítico encara ela de frente, mas com curiosidade. Ela não é um defeito no sistema, ela é parte do sistema. Exatamente como a fonte nos mostra, o analista não ignora a resistência. Pelo contrário, ele presta muita, mas muita atenção nela. A presença dela é como um sinal de neon, bem grande, indicando que ali, bem ali, existe um conflito central, um nó que precisa ser desatado com muito cuidado. No fim das contas, a resistência funciona como um mapa. Aquele muro que parecia um beco sem saída, na verdade aponta ao local exato onde o tesouro está enterrado. Ela mostra o caminho direto para o coração do problema, para o núcleo do sofrimento que precisa ser compreendido e trabalhado. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão, né? Aquilo que a gente mais evita, aqueles padrões que tanto nos frustram, talvez eles não sejam só barreiras. Talvez eles sejam, na verdade, os guias mais precisos que a gente tem, nos mostrando exatamente para onde a gente precisa olhar. Fica aí a reflexão.